Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre os pássaros. Vamos falar sobre a simbologia, sobre as representações arquetípicas, sobre mitos, sobre lendas, sobre folclores, enfim, vamos entender o que é ter um pássaro como animal de poder, o que significa quando nós vemos em algum símbolo, em algum logotipo, penas, asas. Enfim, vamos investigar aqui juntos o comportamento desses animais, porque sim, a gente precisa entender isso para entender de onde vem essa simbologia que nós humanos atribuímos a eles. Para quem não me conhece, meu nome é Cássia Bars, eu sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas e comportamento animal, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. E talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. O que é isso? Bem, para começar que não é bem assim. Sim, a gente ouve ainda a gente falando isso, mas a maioria dos ornitólogos, pelo menos que eu pesquisei, não concorda muito com isso não. Por quê? Porque ave é um termo da biologia, né? É uma classe muito grande desses animais, que incluem aves marítimas, aves que não voam, aves como os papagaios, as araras, que são os psitacídeos, enfim. Muitos tipos diferentes, né, de aves. E dentro dessa classe existe uma ordem gigantesca que se chama Ordem dos Passeriformes. Alguns professores, alguns estudiosos dizem que a gente só pode chamar de pássaro a galerinha que está dentro dessa ordem dos passeriformes, mas na realidade não existe a palavra pássaro como termo oficial da biologia científica. E na língua portuguesa, se a gente for ver no dicionário, a gente pode sim chamar de pássaro qualquer ave. Então, aqui também a gente vai levar em conta esse conhecimento popular e vamos chamar de pássaro qualquer ave sim, mas eu preciso fazer um recorte para esse vídeo. Então, juntando tudo isso, eu vou falar dos passeriformes, porque de qualquer forma, vou falar mais sobre eles, né? Vou enfatizar eles aqui, porque a gente precisa de um recorte simbólico, em primeiro lugar. Se eu for falar de aves aquáticas, aves marinhas, elas vão ter um comportamento bem diferente. Se eu for falar das emas, se eu for falar dos psitacídeos, eles vão ter comportamentos bem diferentes. Então, para ter um recorte simbólico, para entender algumas coisas aqui, eu vou fazer o recorte dos passeriformes. E, de qualquer modo, naturalmente, a gente já costuma olhar um passeriforme e chamar ele de pássaro, na maioria das vezes, e olhar uma ema e não chamar de pássaro, chamar de ave. Mas a gente nem sabe por que a gente faz isso. E também não tem problema, tá bom? É só um recorte que eu tô escolhendo aqui, mas a gente chama tudo do jeito que a gente quiser nessa língua, tá bom? Então, vamos lá. Quem que é essa galera que são esses passeriformes que a gente vai falar aqui? São os famosos passarinhos, né? Ou um pouquinho maiorzinho, que a gente chama de pássaro, né? Tipo bem-te-vi, saíra, tico-tico, pardal, enfim. Eles são em número mais ou menos de 6.000 e são a ordem mais numerosa dentro da classe das aves. E a gente vai ter, então, pássaros de todos os tamanhos dentro dessa ordem, né? Nós vamos ter pássaros bem pequenininhos, como, por exemplo, da família dos tiranídeos, que podem ter até 6, 7 centímetros de comprimento, ou a gente vai ter pássaros maiores, como, por exemplo, o corvo do bico grande, ou as aves do paraíso, que essas, gente, são deslumbrantes, merecem um vídeo só para elas, então eu acho que eu vou deixar um vídeo só para falar das aves do paraíso. O corvo já tem um vídeo só para ele aqui, é só procurar aqui no canal. Uma coisa que eles vão ter em comum é a perna e a pata. O que acontece com a patinha deles? Eles vão ter 3 dedos para frente e 1 dedo para trás. Que seria mais ou menos o dedão, assim, né? E por quê? Porque eles estão adaptados a ficar empoleirados. Eles
na maioria das vezes, não ficam muito tempo andando no chão, porque seria mais confortável para esse tipo de pé ficar empoleirado. Então, o elemento madeira, se a gente for contar aqui com a filosofia asiática, né, com a filosofia chinesa, ou o elemento terra, se a gente for contar mais com a nossa visão das filosofias ocidentais, vai estar, sim, muito ligado a esses animais. No vídeo passado, eu comecei falando dos peixes, falando que eles estavam muito ligados ao elemento água, que é um negócio, assim, extremamente óbvio. Aí eu falei, não, nesse vídeo eu não vou começar falando que os pássaros estão ligados ao elemento ar. Eu vou pegar os passeriformes que ficam empoleirados e vou falar primeiro isso, tá? Que é para ninguém achar que o negócio que é óbvio, que o negócio que não é óbvio não, tá bom? Fica aí. Então, estes animais, eles precisam da segurança da madeira ou do elemento terra, né, no qual a madeira estaria incluída. Essa segurança, essa solidez, ela vai acompanhar a vida desses animais, principalmente no momento do nascimento, que é quando eles vão ficar mais nesses elementos, né, porque esses animais vão fazer ninhos, a grande maioria deles em árvores, mas de qualquer forma um elemento sólido, um lugar sólido, algo do elemento terra, da materialidade. De precisar, principalmente quando está iniciando algo, por exemplo, quando está iniciando a vida, de uma segurança, de uma força. Então, eles são animais que simbolicamente vão fazer muito essa ligação terra-céu, ou seja, terra-ar, que é uma ligação que nós humanos, no nosso inconsciente coletivo, né, ou seja, de modo geral, nas diversas culturas desse planeta, costumamos entender como uma ligação entre o mundo material dos encarnados, dos vivos, e o mundo dos desencarnados, dos espíritos, dos deuses, dos anjos. Esses animais, eles costumam ser monogâmicos, pelo menos durante a época de acasalamento, de modo geral, porque é claro que existem exceções, né? Biologia é um âmbito de exceções. Mas, de modo geral, o casalzinho vai ficar junto durante toda a época reprodutiva. E isso é muito importante, porque tanto o macho quanto a fêmea vão cuidar junto desses filhotes. E muitas vezes vão fazer o ninho também juntos. E o ninho é uma coisa muito bonita desses animais, né? Porque o ninho, ele é uma engenharia muito bem pensada, cada espécie tem seu jeito de fazer, mas geralmente eles escolhem muito bem cada coisinha que eles vão colocar no ninho. Eles têm muito cuidado em fazer esse ninho. Eles podem ser um símbolo muito interessante para a questão da família, né? Para a questão da proteção. Eles já estão numa árvore que é sólida, né? Com a solidez da terra, ligados a essa questão da proteção da mãe terra, né? Simbolicamente, e ainda vão fazer um ninhozinho que é para proteger ainda mais aquela vida que vai chegar. E aí, quando a fêmea coloca os ovos, o cuidado parental costuma, né, dependendo da espécie, mas de modo geral, ser feito por esses dois, né, pelo pai e pela mãe. E aí, tanto o pai quanto a mãe vão limpar o ninho, vão trazer comida para os filhotes. Então, porque o pai e a mãe cuidam muito bem desses filhotinhos, estão sempre ali em cima, porque esses bebês, eles são muito frágeis, eles nascem totalmente dependentes, eles nascem cegos, né? Se os pais não cuidam. Então, por isso, eles vão ser esse exemplo de cuidado, de carinho, de proteção, de casa, de lar. Isso vai estar, então, ligado a eles bastante. Outra coisa que chama bastante atenção, claro, são as penas. As penas são elementos simbólicos muito importantes para várias culturas, a gente já vai falar um pouco aqui mais para frente sobre elas, mas dentro dessa ordem dos passeriformes existem muitas colorações. Então, a gente tem pássaros incríveis, multicoloridos, vermelhos, azuis, amarelinhos, né, que nem nosso canarinho.
E existem várias pesquisas, né, que procuram entender qual que seria a vantagem desse arco-íris todo, né, dessas cores todas. E ainda é incipiente, mas já existem discussões de que isso vai depender muito do ambiente que eles estão e das vantagens que essas ter cores ou não ter cores, por exemplo, ter penas mais amarronzadas, mais acastanhadas, né, que se camuflam melhor. Como é que isso vai ser uma vantagem para eles ou não? Se ter penas mais chamativas vai ser uma vantagem reprodutiva ou não? Porque às vezes a fêmea também tem, né, penas muito chamativas, a fêmea também às vezes é muito linda, varia bastante. Mas, de qualquer forma, toda essa quantidade de cores e de beleza que eles trazem, visual, vai estar muito ligada à própria questão da beleza, né, para nós humanos. Então, adornos de penas, além delas terem outros fatores simbólicos que a gente vai discutir aqui, eles foram favorecidos por muitas sociedades, né? A gente pode falar dos nossos indígenas aqui no Brasil que usaram e abusaram e ainda usam de penas belíssimas para fazer seus adornos. Eu explico no vídeo da Arara que as penas, elas tiveram um grande prestígio aqui nas Américas, nas épocas pré-colombianas. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Que elas valiam, inclusive, como se fosse uma moeda, né? Valiam mais do que ouro ou metais em certas épocas aqui pré-colombianas. Então, dá uma olhadinha lá para vocês entenderem bastante sobre essa questão da pena, tá? E sobre essa questão desse colorido também, que as araras também representam muito, ligados à questão do tropical, ligados à questão do sol, ligados à questão da luz, porque quanto mais brilhante esse pássaro for, quanto mais chamativo ele for, mais ele vai estar com essa questão do dia, essa questão solar, essa questão da luz, né? Essa questão do fogo. Se a gente não tem a luz para bater, a gente não vai ver a cor refletir o que ela é, né? Então, as cores, sim, estão ligadas ao elemento fogo, e isso é mais um dos elementos que a gente pode ligar esses animais aqui. Olha só que bom, até agora eu não falei de ar. Você vê, aprendi com o negócio do peixe, aprendi. E não é só a beleza das cores que alguns têm, que nos encantam e sempre nos encantaram na nossa história nesse planeta como seres humanos. Porque a palavra encantar já diz, né? O canto. Sim, estes animais, os passeriformes que nós estamos dando ênfase aqui, eles são aves geralmente canoras. E esse canto, alguns são incríveis, né? E aqui no Brasil a gente vai ter uma imensidão de mitos e lendas com esses passarinhos que cantam, né? O irapuru, o sabiá. O sabiá é um dos que mais aparece em música, né? Popular bastante. E o que é o canto? Chegou o momento. O canto é o ar, gente. O canto só é possível porque os pássaros são mestres do ar. Para a gente falar, é claro que as nossas cordas vocais vibram, a gente abre a boca e o nosso ar sai para fora em forma de som, certo? Já os pássaros, nos pássaros é um pouquinho diferente, eles são mais elaborados nesse quesito do que a gente. Os pássaros têm um órgão que se chama siringe. A siringe faz parte do aparelho respiratório e é um segmento da traqueia. Ela é responsável pelo controle e produção dos cantos, das vocalizações que eles fazem. Essa siringe, ela é um órgão bipartido. Cada lado possui músculos próprios que proporcionam, né, um controle independente da frequência e da amplitude do som. Isso é mais ou menos dizer que as aves conseguem fazer 2 sons diferentes ao mesmo tempo, porque elas têm esse canal bipartido. Então, é como se um som saísse daqui e outro som saísse daqui. E isso realmente ocorre. Ou seja, ninguém nunca vai cantar como uma ave, porque a gente nem consegue biologicamente fazer isso. E por que os pássaros cantam?
Comunicar, claro, para comunicar várias coisas, né? Eles são animais do ar, eles são animais falantes, e eles gostam de comunicar-se, às vezes de uma forma que a gente acha muito linda. Essa forma que é muito linda, que se chama justamente canto, porque existem outros chamados, outras vocalizações, né? Outros tipos de barulho que eles fazem, inclusive com as asas. Mas o canto, geralmente, ele vai estar ligado àquela questão de cortejo ali, né, nupcial. Então o macho vai fazer aquele canto maravilhoso para a fêmea. Isso não é sempre assim para todas as espécies. Existem espécies que a fêmea também canta, tá? Esse canto, ele vai ser aprendido pelo bebezinho. Geralmente o pai vai ensinar esse bebezinho a cantar. E os estudos que eu tive acesso, eles mais ou menos indicavam que, sim, as aves elas nascem com, vamos dizer assim, um certo repertório geneticamente programado. Mas elas precisam aprender com o pai. O pai, ele vai ensinar essa ave a libertar essa programação que ela tem, vamos dizer assim, e de uma maneira muito característica, como se fosse um dialeto. Inclusive, a palavra dialeto é utilizada na biologia para diferenciar justamente aves da mesma espécie que deviam cantar tudo igualzinho, mas que cada um tem um sotaque, né? Cada um dá o seu jeitinho especial ali. E isso é muito bonito, porque é como se a gente nascesse, vamos dizer assim, metaforicamente, né? Com todo um potencial, com toda a nossa essência ali, né? Pronta para sair para a vida, mas se a gente não tem um pai, uma mãe, uma avó, um mestre, mestra que vai olhar para a gente, vai enxergar esse potencial, vai ficar muito mais difícil da gente colocar esse potencial para fora e de se tornar tudo que a gente pode ser. Então, mais uma vez, essa questão simbólica da família, da tradição de passar um conhecimento ancestral, da ancestralidade, do cuidar, né, de passar sabedoria, vai estar ligada, então, simbolicamente à questão dos pássaros. Mais uma vez, o elemento ar, tá, agora vai ficar óbvio. A partir daí já era, gente, agora é só raro. Tá no próprio corpo desses animais. Por exemplo, na leveza dos ossos, que proporcionam uma maior facilidade ao voar, ou seja, há aquela característica número 1 das aves, né, que as liga ao elemento ar. E vão ter músculos também próprios para isso, aqui no peitoral, para esse bater das asas, né? Mas as aves possuem uma estrutura que é só delas, que são as penas. E essas daqui são aerodinâmicas, não é mesmo? E são extremamente leves. As aves, em geral, vão apresentar uma muda que pode ser anual, e pode ser uma muda que também facilite ou modifique na época da reprodução. Por exemplo, nós temos essa ave linda aqui, que eu já tive o privilégio de fotografar, que é o príncipe, que na época da reprodução ele fica vermelho, ele fica lindo, e depois ele volta a ser acastanhado. Então, a gente tem aqui um símbolo do ar, certo? A gente tem aqui um símbolo de beleza, tá? A gente tem aqui a simbologia da cor, que, claro, essa vai ser específica para cada ave, para cada pena, né? A gente tem aqui a simbologia da ligação terra-ar. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, principalmente na questão dos passeriformes, a gente tem esse ato de fazer o ninho, de ficar empoleirado. Então, a gente vai ter essa relação simbólica terra, céu, terra, divindade, terra, espíritos, enfim. Por isso, em muitas culturas, isso aqui é um símbolo de ligação com o espiritual, ligação com algo maior, ligação com algo mais puro.
E como se não bastasse esse ar todo, né, que sai dela no canto, que ela usa para se locomover, né? Ela ainda faz um uso muito eficiente do ar dentro dela, também de uma maneira bastante diferente da nossa. Então, as aves, por vários motivos, incluindo a necessidade do voo, elas precisam de muito oxigênio. Então, elas vão ter um sistema respiratório muito eficiente, talvez o mais eficiente dos animais aqui, que ficam acima da Terra. Então, elas possuem pulmões, mas a ventilação é assegurada, em grande parte, por sacos aéreos que são ligados a esses pulmões, que correspondem a 15% do volume do seu corpo. Então, é como se a gente estivesse dizendo que 15% do volume do corpo de uma ave é ar, tá? Preenchido ali por gases. Então, ela é o próprio ar. Talvez por isso ela precise tanto, né, da segurança ali do elemento terra. Claro, nós estamos falando metaforicamente, tá bom? Aqui, no Ocidente, nós costumamos falar nos 4 elementos: água, fogo, terra e ar, certo? Esses elementos, dentro de muitas filosofias, são os elementos que nos formam tanto o nosso corpo físico, como o nosso corpo astral, ou sentimentos, o nosso corpo mental, ou o que nós pensamos, e também o nosso corpo espiritual. Se a gente for pensar em uma filosofia mais oriental, muitas delas vão falar de 5 elementos. O elemento terra, o elemento madeira, que para nós é a mesma coisa, estaria dentro do elemento terra, o elemento fogo, o elemento água e o elemento metal, ou seja, eles não falam de elemento ar, porém, eles entendem que o ar tem magnetismo. Ele seria o meio pelo qual o magnetismo flui, né? Então, dentro dessa filosofia, eles falam metal, e aí eles ligam o ar ao metal. Os gregos, eles pensaram muito sobre os 4 elementos. Então, muita coisa que a gente tem sobre os 4 elementos vem da filosofia grega mesmo, né? Não que as filosofias antigas e anteriores não tenham pensado, pensaram sim bastante. Mas a gente teve mais acesso hoje aos textos dos filósofos gregos do que, por exemplo, a gente tem acesso a um texto de um filósofo da Mesopotâmia, a um texto do filósofo egípcio, a gente tem um pouco menos de acesso, né? Então, a gente conhece mais. Platão, por exemplo, ele diria que o ar era dividido em 2 partes. Um ar inferior, né, um ar mais fraco, que eles chamavam dessa palavra aqui, que eu estou colocando aqui na tela, aer, não sei, e um ar superior, o éter. O éter seria a atmosfera superior brilhante acima das nuvens. Aí, a gente começa a ter algo muito ligado ao espiritual, né? Nesse elemento ar, né? E a gente tem também um ar mais inferior. Hoje, em muitas filosofias espiritualistas, a gente ouve falar do corpo mental superior e do corpo mental inferior. O corpo mental inferior seria ligado bastante aos nossos pensamentos, né? Ao que a gente pensa, a nossa parte mais racional. Não que ele não seja um corpo evoluído, ele é, mas ele estaria aí em uma evolução menor do que um corpo mental superior, que já estaria mais ligado a essa questão espiritual. E aí, dentre os próprios filósofos gregos, a gente vai ver que ora o ar, o elemento ar, é ligado ao mental, ou seja, aos nossos pensamentos, né, à nossa racionalidade, e ora ele é ligado ao espiritual, ao elemento que estaria então ligado aos deuses, ao divino, a outra existência. Diógenes de Apolônia, por exemplo, vai ligar o ar aos 2 elementos. Ele vai ligar o ar à inteligência e vai ligar o ar à alma, à psique, né? Para os gregos era a alma. Aristóteles, que era aluno de Platão, ele vai colocar os 4 elementos de uma maneira que muitas escolas filosóficas entendem hoje em dia. Ele vai dizer que existe terra, fogo, água e ar e éter. Então, ele vai separar o ar do éter.
E aí ele vai dizer que o éter seria realmente essa coisa espiritual, essa coisa divina, essa coisa que não tem nada a ver com a gente aqui, vamos dizer assim, né? Uma coisa realmente de outro plano. E aí, a medicina grega também ligava tudo que está dentro de nós aos 4 elementos, assim como a medicina muito mais antiga, que é a medicina Ayurveda, lá da Índia, a medicina chinesa também usa, né, no caso, os 5 elementos. E cada uma dessas filosofias vai ligar cada um dos elementos a um órgão, a um sistema, a uma época do ano. Só que aí o que aconteceu no mundo da filosofia de modo geral e da magia, principalmente, porque a magia, né, dentro das filosofias, ela usa muito os 4 elementos. No século XIX, surgiu uma ordem secreta chamada Golden Dawn, ou Ordem Hermética da Aurora Dourada. Essa ordem, ela pegou o elemento ar e disse o seguinte: aqui nessa ordem, o elemento ar vai ser mental. A gente vai falar que o elemento ar é ligado aos pensamentos, e o elemento fogo vai ser o elemento ligado ao espiritual. Muito bem. Isso tem toda também uma história, tá? A gente vai ver aí que o elemento fogo, ele dança também no espiritual. O elemento ar e o elemento fogo, eles não são tão óbvios, vamos dizer assim, como o elemento água, que é quase 100% das vezes ligado às emoções, e o elemento terra, que é quase 100% das vezes ligado à materialidade, seja na filosofia que for. O elemento ar e o elemento fogo, eles costumam se unir, dançar, às vezes, né? Mas depois da Golden Dawn, isso ficou muito claro para nós aqui no Ocidente. Então, quase todo baralho de tarô que a gente pega é assim: o elemento ar representa o naipe de espadas, que é a questão mental. A gente vai ver isso também na astrologia, né? Então, os signos de ar, né, são os signos que têm mais atividade mental, né? Mas a gente tem que ter em mente que tem essa dança do elemento ar entre o que é mental e o que é espiritual, tá? E do fogo também. Então, os pássaros, ligados à terra, muito, né? Ligados ao ar, a conexão, ar-terra, a conexão com o divino, a liberdade de se fazer as coisas, a gente vai ver isso em muitas, né, sociedades, ao ir livremente, né? A palavra liberdade vai estar total ligada aos pássaros, né? E a liberdade é algo que os deuses têm, né? Geralmente, os deuses vão onde querem, os espíritos vão onde querem, eles são livres, eles estão no ar, né? Eles voam. E coisas que o ar faz. Canto, claro, né? O falar, os ares que saem de dentro de nós. E também a fumaça, que daí a gente já vê essa interligação com o elemento fogo. Na filosofia hindu, nos Vedas, a gente vai ler que o soma e o fogo foram trazidos dos céus por um pássaro. E estes 2 elementos são elementos vitais para a comunicação com o divino. Esse soma seria uma espécie de alucinógeno que era utilizado em certos rituais. Então, a gente está vendo um pássaro trazendo um fogo dos céus, que pode simbolizar esse espiritual, né? Junto com o próprio elemento ar, que é, no caso, ele mesmo, e que, junto com essa substância alucinógena aí, iria fazer, então, a comunicação entre as pessoas e os deuses. Se a gente for pensar, como a gente não tem nenhum elemento quando a gente vai fazer um ritual, que é um elemento que vai voar, né? A gente pode representar esse elemento pela pena, né, que aparece de fato em muitos rituais, ou a gente pode representar esse elemento pela queima de algum incenso, de alguma resina, porque ela vai produzir essa fumaça que vai ser o ar-fogo que vai subir para os deuses. Outra coisa que a gente tem que falar também é sobre o voo xamânico. Os xamãs são homens e mulheres, né, que existem em diversas culturas, em diversas sociedades, que foram muito comuns aqui nas Américas e que se utilizam desse ritual que é chamado voo xamânico para se transformar em outro animal, para se sentir como outro animal, para entrar no corpo de outro animal, para fazer um voo
em uma região astral como o outro animal, e assim perceber e aprender com esse animal, né? Inclusive, a filosofia dos animais de poder vem muito daí, dos xamãs. Quando a gente fala de animal de poder, a gente vai estar ligando a eles. E o próprio termo já diz, voo xamânico. Então, geralmente, né, o xamã ele vai se transformar em algum tipo de ave. Ele vai fazer isso porque ele precisa se ligar ao divino, que é o que as aves, simbolicamente, fazem. Antes de falar das mitologias, rapidinho aqui, minhas propagandas. O site da Collab 55, que é um site para você comprar as minhas artes em forma de pôsteres, almofadas, canecas, caderno, um monte de coisa legal. Entra lá para vocês conhecerem. O site da Hotmart, que eu já tenho 2 cursos e um e-book lá, tá? Por enquanto são cursos voltados à aromaterapia, que é outro assunto aqui desse canal, e à perfumaria. Mas logo, logo teremos o curso dos animais de poder, que eu também estou preparando. Tá bom? E se você não pode me ajudar dessa forma, por favor, existe o Apoia-se. Se você tiver e puder me ajudar com qualquer quantia, eu agradeço. Ou deixe seu like, curta, compartilhe. E agora sim vamos entrar, então, naquela ordem cronológica que eu adoro, porque eu sou arqueóloga e eu não vivo sem uma ordem cronológica. Então, vamos começar do começo aqui. Vamos começar com a nossa linda e maravilhosa Serra da Capivara aqui no Brasil. É lá que estão as datas mais antigas das Américas, provavelmente. Vou falar que essas datas são aceitas por toda a arqueologia? Não, infelizmente ainda não. Mas eu considero elas suficientemente robustas, principalmente as que são de 30 mil anos, tá? Porque hoje aqui no Brasil a gente já tem lá no Mato Grosso datas de 26, 27 mil anos. Dentre estas manifestações artísticas muito antigas, estão muitas imagens de pássaros. Por exemplo, essa imagem que eu vou mostrar agora para vocês é do sítio Toca da Entrada do Baixão da Vaca, que fica lá. E a gente vai ver essa série de figuras humanas com o que parecem ser penas na cabeça. Isso pode ser uma representação, né, aí de um ritual, no qual eram colocadas penas, representação de adorno, ou pode representar figuras antroposomorfas, ou seja, figuras parte humana, parte animais, no caso, parte pássaro. O que está bastante ligado a essa questão do xamã, tá? A gente vai ver em muitas representações de xamã, representações, claro, muito mais novas do que essa, mas, enfim, uma linha de pensamento na qual, muitas vezes, esses xamãs são representados parte humano, parte animal, justamente porque eles fazem essa transformação, né, nos seus rituais. E também em outros lugares do mundo, a gente vai ver pinturas rupestres que talvez informem algo que a gente possa interpretar como uma questão já xamânica, né? É muito difícil interpretar figuras rupestres de sociedades tão distantes que a gente tem pouco material na arqueologia para interpretar. Portanto, a gente faz uma menção a essas comparações com populações mais novas que a gente tem aqui, populações indígenas, que tem algo que nos lembra isso, mas a gente nunca pode afirmar que é isso. Seguindo, na Mesopotâmia, nós vamos ter inúmeras imagens, tanto de outros animais com asas, né, por exemplo, mamíferos com asas, como répteis com asas, né, como também humanos com asas, ou seja, nós vamos ter aí uma série de figuras fantásticas, figuras que não são naturais, né, que tem essa questão dessa ligação com algo superior, com algo que não está aqui no material, seja o pensamento ou seja o espiritual. Geralmente, como a gente está lidando aqui com figuras que são deuses, figuras que são tidas muitas vezes como entidades ou como gênios, que é como os pesquisadores ali do Oriente costumam chamar, porque eles têm essa questão dessas entidades que são gênios, né? A gente vai estar falando de algo espiritual ligado às penas, às asas, às representações de pássaros.
As imagens mais antigas de humanos com asas que a gente encontra na Mesopotâmia, elas são imagens ligadas a mulheres. Com o passar do tempo, a gente percebe que outras entidades femininas vão muitas vezes se parecer com essa e ser representadas de forma semelhante. A própria Ishtar, né, que eu já falei aqui em muitos vídeos, né? Astarte, Inanna, etc., são entidades femininas ali dessa área que são representadas com asas. No Egito, a gente vai ver a questão da pena e dos pássaros também, ligada a essa questão espiritual. Primeiro, nós vamos ver que a alma é representada por um pássaro, né? Por um pássaro com cabeça de humano. Essa alma no Egito é chamada Ba. Então, a gente tem essa visão também no Egito, né? Dos pássaros serem ligados à espiritualidade, ao que é etéreo, como uma alma. E aí a gente vai ver muitas deusas aladas. A gente vai ver deuses com características de pássaro no Egito, mas geralmente a gente não vê eles com as asas abertas, como as deusas. E, como eu falei para vocês, os pássaros ensinam, né, os filhos a cantarem, cuidam muito bem deles, passam toda aquela sabedoria, né? E a sabedoria está muito ligada à justiça, né? Porque quem é sábio geralmente é justo, né? Geralmente. E por isso a deusa da justiça, Maat, usa uma pena na cabeça. E quando você está chegando ali na última parte da sua longa jornada pelo inframundo, depois que você se foi, você vai ter o seu coração pesado numa balancinha junto com a pena da Maat, que é a pena da justiça, da sabedoria, de tudo que é certo. E seu coração tem que ser mais leve que esta pena para que você passe e não seja devorado pelo monstro Amit que está lá para te devorar, que vai, né, acabar com a sua existência. Mas isso mostra o quanto isso aqui é divino, isso aqui é um símbolo do divino. E aí, quando a gente chega na Grécia, que cujas sociedades, né, tem uma cultura que, de modo geral, bebeu muito na cultura egípcia, assim como a cultura egípcia bebeu muito também nas culturas da Mesopotâmia, a gente vai ver essa questão das deusas aladas também. Por exemplo, a deusa Nike, que é a deusa da vitória. A deusa Nike era uma deusa que todos os deuses, atletas e guerreiros queriam ter do seu lado, porque ela garantia a vitória, né? Ela, por voar alto, ela tinha estratégia, tinha foco, tinha controle emocional. Aí talvez a gente veja mais essa questão da pena, né, das aves ligadas ao racional, né, ao mental também. E não, por acaso, aquela marca daquele tênis que você tem, que você chama de Nike, veio dessa deusa. Outras deusas também aparecem aladas, como, por exemplo, a deusa Diana, por vezes, também aparece alada. E a gente tem também, na sociedade grega, a questão das sirenas. Eu falei nas sirenas no vídeo das sereias, então vai lá para dar uma olhada, tá? Porque a sereia grega, ela não tem cauda de peixe, ela tem asas. Ela é muito parecida com o pássaro Ba em termos de representação gráfica mesmo. Mas em termos do que significa, é difícil dizer se havia realmente alguma ligação no passado. Porque com o tempo, de qualquer forma, né, ela foi, na Odisseia ali, de Homero, eternizada como uma sereia, ou seja, como um ser que voava e que cantava, né? Então, um pássaro que cantava, que tinha o ar dentro de si, que dominava o elemento ar, e por dominar tanto esse elemento, por cantar tão lindamente, fazia com que as pessoas ficavam hipnotizadas e se jogavam ao mar. Em Roma, como eu já falei em alguns vídeos aqui, passarinho voava para um lado, passarinho voava para o outro, isso era um enorme motivo para um romano já interpretar isso como uma coisa boa, uma coisa ruim, parar uma guerra porque os passarinhos foram para o lado errado. Romano era muito supersticioso e voo de pássaro era uma coisa que era muito
lida pelos sacerdotes, né? Existia uma tradição romana, em algumas épocas, que nessa tradição normalmente eram utilizadas imagens de águias, não de passeriformes, como a gente está falando aqui da maioria, mas eu estou falando de modo geral, né, sobre o que significam os pássaros, né? Que é o seguinte: quando um imperador ou uma imperatriz, né, ou sua mulher, eles passavam para outra vida, né? Eram feitos lá os ritos funerários e tal, e aí, depois de um tempo, era feito um ritual que era colocado como se fosse uma gaiola de cera em cima do esquife deles, né, do sarcófago ali. Aí, essa cera era queimada e revelava ali, quando queimava tudo, uma águia de ouro. Então, vejam o simbolismo, né, a utilização do fogo para libertar um pássaro, que no Egito era o símbolo de uma alma. Bem, se a gente for falar também das religiões judaico-cristãs, a gente vai continuar dizendo que isso aqui é um símbolo de transcendência, de divindade e de mensagens que são levadas e que vêm do alto, né? Então, continua a questão da queima do incenso, continua a questão dessa comunicação que vai, mas que também vem. E como que ela vinha? Geralmente ela vinha em forma de anjos. Só que estes anjos, minha gente, eles não eram assim, tão bonitinhos quanto os anjinhos querubinzinhos que a gente vê nas igrejas hoje, né? Na Bíblia existem muitas descrições de diferentes anjos, e existem estudos dentro dessas religiões judaico-cristãs que se debruçam sobre a questão dos anjos, porque existiria toda uma hierarquia angelical desses seres, que são seres diferenciados. Então, por exemplo, os serafins são geralmente retratados com 6 asas e permanecem de pé diante do trono de Deus. E o nome seraf deriva do hebreu e significa algo como aquele que queima. E esses anjos, eles têm um fogo também, eles emanam fogo. Então, a gente vai ver de novo, elemento ar, pena, asa e elemento fogo junto. Depois temos os querubins, que não são assim essas coisas fofinhas que nós conhecemos hoje. Não era não. Os querubins são uma coisa muito louca. Segundo a visão que Deus deu a Ezequiel na Bíblia, eles teriam 4 asas e 4 rostos. Rosto de touro, de homem, de leão e de águia. Além de tudo, eles ficavam em um veículo cheio de olhos, em uma roda cheia de olhos. É uma coisa muito louca o querubim, tá? Quem teve a brilhante ideia de tornar ele um anjinho, isso ainda eu não pesquisei, tá bom? Mas é realmente algo interessante, porque, assim, não era uma visão muito bonita, o querubim, segundo Ezequiel. Depois temos anjos como os tronos, dominações, potestades, virtudes, principados e arcanjos, e só depois os anjos, que são esses que a gente conhece mais, né? Esses mais da gente aqui, esses que chegam mais perto da galera. Porque os outros, só para profeta que nem Ezequiel mesmo, que a gente não tá podendo, né? Então, todos mensageiros da divindade, todos, portanto, com asas e com essa capacidade do fogo. Esses querubins, eles vinham também em carruagens de fogo. O fogo divino que queimava as pessoas, que queimava os olhos de quem não tinha essa permissão de vê-los. Então, aí temos aí essa relação simbólica também forte na questão dos anjos e no cristianismo, né? Bem, como vocês devem imaginar, existe uma infinitude de lendas e mitos sobre pássaros e penas. Escolhi algumas para esse vídeo, porque ele não é infinito. Se vocês soubessem o quanto eu corto do que eu falo para poder fazer esses vídeos, eles têm tipo milhões de horas, só que ninguém ia assistir, né? Mas precisa terminar. Então eu vou terminar com uma lenda brasileira, porque eu achei legal terminar com uma lenda brasileira, né? E vou terminar com uma lenda de um passarinho que se chama Biscateiro, que nem sempre foi um passarinho, antes ele era o homem. E a lenda do biscateiro é tipo a lenda de um sereio.
Então, ele cantava e encantava as mulheres. Era o contrário das sirenas gregas. E aí o povo dessa aldeia, né, começou a ficar muito irritado com isso. Claro, foi falar lá com o pajé. E falou, olha, pajé, tem que dar um jeito nesse biscateiro. Olha o nome, né, o nome de artista. Tá dando, né? Ele pega todas as nossas mulheres. Não tá sobrando pra ninguém aqui, né? Não pode um homem casar com tudo quanto é mulher que existe. E aí o pajé falou, então vamos transformar ele num animal, vou transformar ele num servo. Ah, não, porque também não é assim, né? A gente não quer que ele seja morto aí por um caçador, a gente só quer que ele pare de encher o saco. Ah, vamos transformar no jacaré, vamos transformar não sei o quê. Aí o pajé falou, não, é o seguinte, vamos transformar ele no passarinho, bem pequenininho, marrom, que assim não chama a atenção de ninguém, e aí pronto, as mulheres não vão mais olhar para ele. Mas o biscateiro, que é esse passarinho aí simpático, ele canta muito bem e continua encantando as pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem aí com essa dúvida na cabeça, se o ar é um elemento espiritual, se o ar é um elemento mental, se o fogo é mental, se o fogo é espiritual. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!